Olá para você que acompanha o canal mapastral.net, eu sou a Ana Rodrigues e agora nós vamos fazer mais um vídeo para o canal e nós vamos continuar com a série sobre a questão da missão de vida e eu trouxe mais um tema para vocês que eu acredito que seja novo para a grande maioria, tá? Que é a lunação pré-natal ou syzygy antinavitatem, tá? Esse nome todo complicado. É um tema, né? Esta é uma técnica utilizada na astrologia clássica tradicional, é utilizada por alguns astrólogos modernos, mas não é uma das mais populares, né? Mas assim como nós vimos também a questão do Almuten no vídeo anterior, a alunação pré-natal ela é importante nos assuntos da missão de vida, tá? Ela acaba sendo um ponto sensível, né? O ponto do zodíaco no qual ela está posicionada dá algumas pistas sobre a questão da missão de vida. Então, o que é a alunação pré-natal? Bom, primeiro vamos entender o que é a lunação, né? Lunação tem a ver com a lua, né? Vocês já perceberam que tem a ver com lua. A lunação, ela se inicia na lua nova, tá? Passa pela crescente, pela fase cheia e termina na fase minguante, tá? Então, uma alunação compreende as 4 fases da lua. Os pontos importantes de uma alunação: o início, que é a lua nova, e o ponto de culminância, que é uma lua cheia. E por que a lua nova pré-natal, a lunação pré-natal é importante, né? Nestes momentos, principalmente de início de culminância, né? O início, a lua nova ou a lua cheia, há um alinhamento das energias da Terra, da Lua e do Sol. Durante uma lua nova, né, na formação de uma lua nova, nós temos a Lua e o Sol em conjunção no mesmo grau do zodíaco, tá? No mesmo signo, no mesmo grau do zodíaco. E na lua cheia, nós temos a oposição do Sol e da Lua, tá? A oposição exata do Sol e Lua. Então, são momentos em que as energias estão alinhadas. E este momento, ele tem uma certa relevância para esses assuntos da missão de vida. Então, de acordo com a filosofia de Platão, as almas, elas aguardam para encarnar na esfera das estrelas, né? As estrelas, quando se mencionam nos textos antigos estrelas, estão basicamente se referindo às estrelas fixas, tá? Porque os planetas eram chamados de errantes, ok? Então, assim, as estrelas fixas, elas estão além de Saturno, numa esfera, né? Que está além de Saturno, que é onde as almas aguardariam para reencarnar, tá? E aí, chegando o momento da encarnação, a alma passaria pelas esferas de Saturno, puxando, né, todas as características, né, as dignidades e debilidades de Saturno, positivas e negativas, depois por Júpiter, depois por Marte, depois pelo Sol, e aí por aí vai, por Vênus, tal, Mercúrio, até chegar na Lua. Quando chegava na faixa da Lua, havia uma mescla, né? De acordo com essa teoria, com essa filosofia, há uma mescla de todas essas características, o que torna individual cada um de nós. Então, a Lua era responsável, né, nessa filosofia, por fazer a mescla e formar o mapa natal de cada um. E as almas aguardam, então, de acordo com a filosofia de Platão, uma alunação, né, uma lua nova ou uma lua cheia para reencarnarem, ok? Bom, aí vocês vão me perguntar, mas quem nasceu na lua crescente e na lua minguante, então, né? Não faz parte do processo? Faz. O que acontece é assim, a técnica, ela é baseada nos pontos de culminância. Então, por exemplo, quem nasceu numa fase crescente da lua, ela é considerada, né, ela vai olhar você, no teu cálculo, né, quando você estiver fazendo análise, você vai olhar a lua nova pré-natal, porque ela nasceu entre lua nova e a lua cheia, antes de se formar a lua cheia. Então, que é a crescente, né, que tem. Então, você vai olhar a lua nova pré-natal. Se a pessoa nasceu entre a lua cheia e o final da minguante, você olha a lunação com ponto de referência com a lua cheia, ok? Então, são os dois pontos que são avaliados na técnica da lunação pré-natal, a lua nova ou a lua cheia, você não olha os dois, tá? Agora, tem softwares gratuitos, no caso do astro.com, que dá para você fazer o cálculo. Na segunda parte do vídeo, nós vamos fazer juntos aqui, vamos pegar um dado aqui, uma data de nascimento, e nós vamos fazer, eu vou mostrar para vocês como que no Astro vocês buscam esta possibilidade, né? Esta alternativa lá de cálculo da alunação pré-natal.
Por que ela é importante, né? Como as almas elas ficam aguardando ali, de acordo com a filosofia de Platão, para reencarnarem, né, durante uma fase nova, né, ou a fase cheia, existem as questões das missões coletivas, né? Então, a alunação pré-natal, ela tem uma ligação forte com a missão coletiva na qual a pessoa está inserida, né? E dá pistas, né? Também, porque aí vocês vão, olhando a alunação pré-natal, vocês vão perceber os aspectos que ela vai formar com outros planetas do mapa, né? E esses aspectos, eles dizem, e o próprio posicionamento dela no signo diz respeito aquilo que ela veio desenvolver no momento atual, na experiência atual. Aí muitos também vão falar, mas reencarnação, karma, essas coisas não são assuntos da astrologia tradicional antiga, mas existem estudos antigos ligados ao propósito de vida, né? Então, a alunação pré-natal, ela é avaliada, ela é analisada segundo alguns outros pontos, tá? Tem como regentes o planeta que rege o signo no qual ela está posicionada, o planeta que se exalta no signo no qual ela está posicionada, tem também os regentes da triplicidade e do termo, ok? Que são dignidades também. E a própria lua pré-natal, ela tem relação com a missão coletiva que a pessoa está inserida. Agora, também a lua pré-natal, ela faz parte do cálculo de um outro ponto importante ligado à questão da missão de vida, que aí vocês já não vão achar no astro.com, mas que é um cálculo até fácil, tá? Que é o lote, né, ou parte, principalmente lote e lege. Bom, vocês já devem ter visto alguns de vocês já devem ter ouvido ou lido alguma coisa na internet sobre o ILEGE. ILEGE é uma coisa diz respeito ao comprimento de vida que uma vida tem, que é um ponto que a gente não vai tratar aqui. Agora, o lote ILEGE, ele é a própria missão de vida individual da pessoa. E como ele é calculado? Então, a gente pega a alunação pré-natal, a lua pré-natal, verifica o grau no qual ela está, e verifica o grau no qual a lua está no mapa natal. Então, a diferença em graus entre a lua pré-natal e a lua natal é acrescida ao ascendente. Aí, esse ponto, esse grau que é acrescido ao ascendente, é o ponto do lote e lege. E aí, esse ponto do zodíaco, com relação ao signo, regente do signo e tudo que envolve o signo, né, tem relação com a missão de vida pessoal, ok? Então, conhecendo as características dos signos e dos seus regentes, a gente consegue chegar vamos dizer assim, num vislumbre de qual seria a missão pessoal, né, daquele ser. Agora, este é um ponto, tá? A gente falou aqui da lua pré-natal e falamos do lote lege. Mas existem outras questões dentro do mapa, a gente viu no vídeo anterior o Olmo tem, o próprio Sol, tem outras questões que precisam ser avaliadas em conjunto, certo? Bom, então, por exemplo, se você tiver o lote e lege posicionado em Áries, existe uma lição importante em termos de missão de vida, com a questão da individualidade, da assertividade, da objetividade, não é isso? E aí vocês vão precisar olhar onde está posicionado o regente de Áries, que é o Marte. Quando você tem o lote lege em Touro, tem as questões relacionadas com prazer, abundância, qualidade de vida, até com a praticidade, com a paciência, com tudo que diz respeito ao signo de Touro, né? E olhando como está a condição de Vênus, né? Então, e também, assim, tudo que diz respeito a Touro, em termos da exaltação, qual planeta que se exalta em Touro, a Lua, né? Olhem todas as dignidades, todos os planetas, em termos de dignidades, onde estão posicionados e qual a força ou a fraqueza que eles levam para o lote e lege, tá? Isso em todos os signos. Isso é importante, porque vocês já estão percebendo em todos os vídeos que eu faço que um ponto só do mapa não diz tudo, tem que ser lido em conjunto com o restante do mapa, tá? Então, aspectos e tudo mais. Mas todas as características relacionadas a Touro têm relação com desenvolver a missão de vida. Pode ser mais fácil se todos esses pontos, o regente, o planeta que se exalta nesse signo, estiverem em boas condições. Pode ser mais difícil se eles estiverem
em más condições. Quais são as más condições? Posicionados em debilidades deles, posicionados com aspectos desafiadores, certo? Então, em Gêmeos, toda a capacidade de expressão, a versatilidade, a adaptabilidade, a capacidade de ousar, de dispersar, de ir em busca mesmo de alternativas, né? Gêmeos é bem aberto aos contatos e relacionamentos impessoais, a questão do abrir o leque das possibilidades e oportunidades, certo? Em Câncer, quando se diz respeito à questão da segurança emocional, da capacidade de acolhimento, da capacidade de cuidados, de atenção, de estabilidade também, da própria sensibilidade do humor, né? Em Leão, a necessidade de se trabalhar o autodomínio, o autocontrole, a imagem pessoal, o potencial de conquista, a própria liderança, certo? Em Virgem, a concentração, a praticidade, a visão crítica e analítica, o serviço em prol ao outro, né, em prol ao mundo, certo? Em Libra, a adaptabilidade também, o equilíbrio, ponderação, compartilhar, lidar com recursos de outras pessoas, sempre a diplomacia, certo? A própria justiça é um assunto de Libra, né? Em Escorpião, profundidade, intensidade, a capacidade estratégica, o olhar crítico e analítico, certo? O próprio ocultismo relacionado ao Escorpião, o potencial transformador, né? Em Sagitário, foco, objetividade, busca, aconselhamento, a possibilidade, a oportunidade de ser o buscador mesmo, de se lançar no mundo, de se arriscar, né? Assertividade, né? O Sagitário é muito assertivo. Em Capricórnio, metodologia, capacidade de centramento, de construção, de persistência, de lidar com o tempo ao seu favor, de sustentação mesmo, de estrutura, certo? E força, que é uma característica bem interessante de Capricórnio. Em Aquário, a visão ampla, a capacidade executiva, o desprendimento, a capacidade de lidar com as coisas com um olhar mais mental, sem muita ligação emocional, né? Um distanciamento, vamos dizer, né? A observação ampla também, a mescla de vários assuntos, a própria coletividade no sentido geral, né? E Peixes, como o signo da sensibilidade, da artístico, misticismo, a capacidade de entrega e doação, certo? E lidar com as fugas também, né? Equilibrar essa necessidade da fuga, né? Enfrentar, né? Também, certo? Bom, então a gente vai fazer agora um trabalho mais prático, que foi aquele que eu falei para vocês, da identificação da lua pré-natal, tá? Então, nós vamos passar para o astro, para o site do astro, e aí a gente vai olhar aqui como vocês vão buscar a identificação da lua nova pré-natal. Então, agora nós vamos fazer a identificação da lua pré-natal, ok? E vamos começar aqui, então, acessando o site do astro.com. Se tiver tudo em inglês, que é o comum, quando vocês acessarem, tudo vai estar em inglês. Venham aqui em UPT, né, de português, ele altera toda a descrição do site para a língua portuguesa. Bom, então a gente vem aqui em horóscopos gratuitos, seleção alargada de mapa, tá? Bom, eu tenho uma conta, um cadastro aqui já antigo, né, como eu falei para vocês no outro vídeo, mas se vocês não tiverem, ele vai abrir uma tela de dando informação para a inserção de dados, tá? Vamos adicionar uma pessoa aqui, né? Vamos fazer uma pessoa, sei lá, vou colocar aqui, ó, lua pré-natal, para a gente saber o que é o nosso exercício. Vamos supor que seja uma mulher e que nasceu, sei lá, vamos chutar, dia 14 de março, vamos ver, aqui já deu, então vamos aqui mesmo, 73, vamos chutar uma hora aqui, 13 horas e 35 minutos,
no Brasil, e o local de nascimento, então vamos colocar, sei lá, Rio de Janeiro. Ah, então são dados fictícios, não é de ninguém, tá, gente? É perto do meu nascimento, mas não é o meu, não. Então, eu também não nasci no Rio, então não sou eu. Bom, vamos lá. A gente vai cair nessa tela assim que inserir os dados, né? Essa é a tela da seleção alargada de mapas, que alguns de vocês já conhecem. Aqui, nessa opção do mapa natal, é que a gente vai escolher nessa opção aqui, ó, por favor, escolha o tipo de mapa que pretende. É que abrindo esta janela aqui, vocês vão escolhendo. Eu não sei se no vídeo ele vai pegar tudo, porque da outra vez, quando eu abri a janela, eu não sei porque ele não capturou, né? Mas, enfim, se não capturar, é só vocês descerem com o mouse ou com a seta, até aqui vocês vão encontrar nos métodos de prognósticos, aí tem os trânsitos. Dentro das progressões, tem uma opção que é assim, Natal e Lua Nova pré-natal. Então, é esta opção, ó, tá vendo? Essa aqui agora está aparecendo para vocês. Clique aqui para ver o mapa. E aí, então, nós vamos chegar ao mapa com a lua pré-natal. Então, assim, tudo que está aqui no interior, no desenho do mapa, é natal, e o que está no exterior, em verde, né, os posicionamentos planetários, representa a lua pré-natal, tá bom? Então, aqui que a gente tem aqui nas tabelas, olha, natal, todos os posicionamentos de planetas com os signos, né? O grau, o minuto e o segundo, e a lua nova, ok? Ou a lua cheia também, né? Bom, então, esta pessoa, quando ela nasceu, olha só, a lua estava em 0 grau e 15 minutos de leão, né? Mas a lua pré-natal estava em 14 graus e 17 minutos de peixes, ok? Então, aqui, se a gente pegar a distância em graus da lua até a lua natal, acrescenta essa quantidade de graus aqui ao ascendente. E aí vocês vão chegar ao ponto do lote Ilege, que eu falei para vocês, que é um ponto que tem relação com a missão de vida, né? Ok? E aí, então, a gente vai conseguir identificar. Então, depois vocês podem fazer, isso aqui é um mapa fictício, tá? Mas vocês podem fazer com os dados de vocês e calcular essa distância. Agora, só pelo fato de a gente já observar a lua pré-natal, ela está aqui no signo de peixes, e a gente vai, se vocês tiverem acesso aqui, tendo uma conta do astro.com, né, ele dá essa opção aqui, não sei se ele dá para todos, tá? Mas tabelas adicionais, ok? Então, quando vocês clicam em tabelas adicionais, ele vai abrir aqui várias tabelas de aspectos, da velocidade, das dignidades. Das dignidades ele já dá ali no início, mas olha, ele dá a latitude, né, e a declinação, o planeta, a longitude também, qual é o posicionamento dele por casa. Por enquanto, aqui, ó, nessa primeira parte, a posição no mapa natal, certo? Aqui os aspectos dos planetas no mapa natal, que é aquela mesma tabela que tem lá na página que a gente viu anteriormente. E agora da lua pré-natal. Então, o que ele faz? Vocês perceberam aqui que neste cálculo aqui, ó, tá vendo? Nesses posicionamentos, alguns planetas vão mudar, porque decorreram alguns dias desde que houve a lua nova até um dia que a pessoa nasceu. Então, alguns planetas os que se movimentam mais rapidamente, eles mudam de grau, né? No caso do Sol, do Mercúrio, da própria Vênus também, vocês vão perceber isso aqui, ó, tá vendo? Olha, o Sol, quando ela nasceu, estava em 23 graus e 57 minutos de peixes, e no momento, né, da lua nova, estava em 14 graus e 17 minutos. Então, o Mercúrio em 22 e 18, retrógrado em peixes, e no momento da lua nova, antes do nascimento, em 28, tá? Então, vocês percebem que tem algumas diferenças, por quê? O momento da lua pré-natal ocorreu alguns dias antes do nascimento dela. Agora, quando vocês observarem os planetas mais lentos, ó, Urano, Netuno, Plutão, já não tem tanto. Até Saturno, olha, dá para perceber uma diferença pequena, mas tem, de 1 grau, pouco, e essa diferença ela é suficiente para formar, para entrar na órbita de um aspecto ou para sair da órbita de um aspecto, certo? Se tiverem dúvidas com relação aos aspectos, assistam a aula
sobre os aspectos do curso de astrologia que tem no meu canal, tá? Então, lá eu estou explicando direitinho essa questão da orbe, quando o aspecto é exato, né? E tudo mais, sobre as questões dos aspectos, ok? E aí vocês vão percebendo os aspectos que são formados e estudar os elementos, né, vai trazerem informações para vocês interpretarem a questão das facilidades e dos desafios, ok? Então, assim, uma lua em leão é uma lua que vai se expressar com características leoninas de força, de liderança, né? Agora, uma lua pisciana, que é uma lua pré-natal, quando ele nasceu, uma lua em peixes, já é bem mais tranquila, né? Pode cair um pouco na questão da confusão? Pode se formar o aspecto desafiador, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem a Lua em 14 graus e o Saturno em 14. Então, o que acontece? Estão formando se vocês, 14, 14, signo de peixes para o signo de gêmeos, que é onde está o Saturno, a gente tem 90 graus. 90 graus é um aspecto de quadratura. Então, existe uma quadratura nessa lua pré-natal, formada pela lua pré-natal e o Saturno do mapa natal. Esta quadratura, ela é tensa, é uma quadratura que mexe muito com a questão do humor, do pessimismo, da confusão, do baixo astral mesmo, né? Ela desanima um pouco. Quando a gente tem essa lua com o Saturno, porque a lua representa o humor, em peixes oscila muito, porque peixes é muito moldável, né, as características do ambiente, e em um aspecto desafiador com o Saturno, que já tem uma característica de obstrução, de restrição, de dificuldades, então o humor, ele passa a ter esse resquício de dificuldades. Então, essa pessoa pode ter um olhar da vida um pouco tenso. Também, se a gente considerar, olha só, a Lua pré-natal está saindo da casa 8 e entrando na casa 9. A casa 9 é uma casa do quê? De ideias. Então, assim, tem essa pessoa, né, se existir uma pessoa que nasceu no dia 14 de março de 73, às 13h35 no Rio, ela tem este mapa. Então, ela teria que ficar bem atenta com essa questão das ideias pessimistas, do idealismo, às vezes muito excessiva no idealismo, né, nas emoções, idealiza demais e se frustra com o que encontra na vida real. Um Saturno na casa 12 tem uma tensão forte. A casa 12 é uma casa de conclusão, é uma casa de dificuldades, de angústias, de medos. Também, se vocês tiverem dificuldades para compreender o significado de cada casa, no curso de astrologia tem uma aula só sobre as casas. Então, aí vocês podem analisar, ouvir, assistir a aula, e aí vocês vão saber o que significa a casa 12. É uma casa de tensão, de dificuldades, de conclusão, de tudo que está abaixo da superfície em termos de angústias mesmo, né? Então, imagina só, um Saturno que já é tenso, difícil, na casa 12, formando uma quadratura com a Lua. Esse aspecto, essa quadratura e esse posicionamento do Saturno, ele acaba intensificando a dor, o sofrimento, a visão pessimista, dolorosa da vida, né? E está na casa das ideias, né? Partindo aqui, saindo da 8, que é uma casa de crises, e entrando na casa que representa as ideias, os ideais dessa pessoa. Então, talvez ela precise trabalhar a questão da visão de vida, né? O que ela enxerga de vida, trabalhar o medo, a restrição. Não é à toa que nasceu já com a lua em Leão. Leão é um signo de coragem, né? De astúcia, então vai precisar trabalhar. E também, ó, no próprio mapa natal, a Lua já forma uma oposição com Júpiter, a Lua já forma uma oposição com Marte, tá vendo? Então, isso tudo é que traz elementos para a gente fazer análise do mapa. Nada é isolado, né? Então, vai precisar avaliar tudo, né? Aqui no mapa natal, vocês vão olhar, estão percebendo também a Vênus em quadratura com Saturno, o Sol, o Mercúrio, então é bastante tensão. E o que essas tensões representam? O que essa pessoa tem que superar? Qual é a missão de vida dessa pessoa? É superar tudo isso aqui, ela precisa trabalhar nesse ponto aqui, nessa autossuperação, para trazer à tona a característica
desta lua em Leão, que é um potencial mais corajoso, mais líder, né? Meio do céu em Áries. Áries é um signo de individualidade, um signo também de coragem, é um signo de riscos, de conquistas, né? Então, ela vai trabalhar este ponto, tá? Vai precisar trabalhar esse ponto em termos de missão de vida, certo? Então, é isso, gente. Aí depois, vocês, quando forem calcular o mapa de vocês, vocês fazem essa subtração aqui, né, da, da pontuação em graus da lua nova pré-natal para a lua natal, tá? Então, a lua nova, olha só, ela aconteceu em 14 graus de peixes, então ela até 14 aqui ela anda a 30, 60, 90, 120, 150 até 14, 150 graus até 14 graus de leão, né? Só que a lua está em zero, então se vocês tirar de 150 os 14 graus aqui, né, que ela está em 0 graus de leão, né, se ela tivesse aqui em 14 graus de leão, né, ela teria andado 150. Então, se vocês tirarem, dá 136. Acrescentem 136 ao ascendente, e aí vocês vão identificar onde está o lote e lege, que representa a missão individual forte dessa pessoa. E só para ressaltar um pouquinho, né, mais uma vez, não é uma coisa única no mapa, tem que olhar tudo, por quê? Então, só para a gente relembrar, peguem o grau onde está a lua pré-natal, vocês vão subtrair essa distância aqui, ó, vamos ver qual é a distância em graus que existe da lua pré-natal para a lua natal, a diferença em graus, vocês colocam aqui, ó, na linha do ascendente. Então, 136 graus, né? Então, aqui ali andou daqui até aqui 30, 60, né? E aí a gente vai 90, 120, até chegar lá no 136 graus para identificar onde é o ponto ilege, certo? Então, é isso, gente. Aqui, uma técnica que não é em termos de cálculos, muito complicada, é fácil de vocês identificarem, e vocês vão poder ter um vislumbre aí da missão de vida de vocês, o que vocês estão aprendendo, o que é preciso superar, certo? Então, eu deixo um forte abraço para vocês, e qualquer dúvida, vocês entrem em contato aí nos comentários do vídeo, tá bom? Então, namastê, e até o nosso próximo vídeo.